Você já está contando os dias para o pagamento do INSS e, ao mesmo tempo, preocupado se o valor ainda dá para tudo, com remédio, conta e mercado cada vez mais caros? Em 2026, o salário mínimo e o piso das aposentadorias subiram. Os benefícios acima do mínimo também foram reajustados. E o INSS já divulgou o calendário oficial com todas as datas de pagamento do ano, mas muita gente ainda está perdida sem saber quanto vai receber e quando o dinheiro cai na conta. Neste vídeo, você vai entender em poucos minutos qual é o novo valor mínimo das aposentadorias em 2026, como funciona o aumento para quem ganha acima do salário mínimo e, principalmente, como ler o calendário do INSS para descobrir o dia exato do seu pagamento mês a mês. Fica até o final, porque depois de assistir, você não vai mais depender de boato de WhatsApp. Vai saber exatamente quando e quanto entra na sua conta, e isso ajuda demais a organizar o orçamento da família. Começando pelo básico, o valor das aposentadorias. Em 2026, o salário mínimo nacional passou para R$ 621, com reajuste de cerca de 7% em relação ao ano anterior. Isso significa que todo o benefício do INSS, atrelado ao mínimo, como aposentadorias, pensões e auxílios que pagam o piso, passou automaticamente para R$ 621. Então, se você recebia um salário mínimo de INSS em 2025, agora, em 2026, seu benefício foi reajustado para R$ 621 já no pagamento referente a janeiro. Já para quem recebe acima do salário mínimo, o reajuste é diferente. Os benefícios superiores ao piso são corrigidos com base no INPC, índice oficial usado para recompor a inflação. Para 2026, o reajuste ficou na faixa de 3,9% para esses benefícios, e o teto do INSS passou para R$ 8.475,55. Na prática, quem ganha mais que o mínimo teve aumento menor em percentual do que quem está no piso, mas ainda assim recebeu correção no valor a partir de janeiro de 2026. Se ao aplicar o reajuste, o valor do seu benefício ainda ficasse abaixo de R$ 621, o INSS é obrigado a elevar para o piso, porque ninguém pode receber benefício previdenciário abaixo do salário mínimo vigente. Isso vale para aposentadorias, pensões por morte, auxílios por incapacidade e outros benefícios previdenciários que têm o mínimo como referência. Agora vamos falar do ponto que mais interessa, o calendário de pagamentos. O INSS já divulgou o calendário oficial de 2026, e ele segue a mesma lógica dos anos anteriores. Primeiro, se separa quem recebe até um salário mínimo. Depois, quem recebe acima de um salário mínimo. Além disso, a data do pagamento é definida pelo número final do seu benefício, que é aquele número que aparece no cartão ou no extrato, desconsiderando o dígito depois do traço. Por exemplo, se o seu benefício é 1.002.3456789, o número que importa para o calendário é o 9. Os pagamentos de janeiro de 2026 para quem recebe até um salário mínimo começam em 26 de janeiro e vão até 6 de fevereiro, sempre seguindo a ordem do número final de 1 até 0. Quem recebe acima de um salário mínimo tem os créditos de janeiro liberados logo em seguida, também entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro, de forma escalonada, conforme o número final do benefício. Ao longo de 2026, a previsão é manter esse padrão. Janeiro. Pagamentos de 26 de janeiro a 6 de fevereiro. Fevereiro. Entre 23 de fevereiro e o início de março. Março. De 25 de março em diante. E assim sucessivamente em cada mês, sempre com datas no fim do mês de competência e começo do mês seguinte. A forma mais segura de ver o seu dia exato é consultar o calendário divulgado pelo INSS e cruzar com o número final do seu benefício. Essa tabela pode ser vista no site ou aplicativo Meu INSS e também em portais de notícia confiáveis que reproduzem o calendário oficial. Agora, antes de continuar, é a sua vez de participar. Coloca aqui nos comentários
qual é o valor aproximado da sua aposentadoria hoje e qual é o número final do seu benefício. Se você quiser, escreve também se já teve problema de atraso, se ficou em dúvida sobre a data ou se já foi pego de surpresa quando o dinheiro não caiu no dia que estava esperando. Esses comentários ajudam muito a trazer a realidade do aposentado para o canal e a montar próximos vídeos explicando, por exemplo, 13º, empréstimo consignado, atrasados e revisões. Voltando, vamos organizar 3 coisas que não podem sair da sua cabeça. Primeiro, o valor. Se você recebe o piso, seu benefício é R$ 621 em 2026. Se recebe acima disso, teve reajuste em torno de 3,9%, respeitando o teto de R$ 8.475,55. Segundo, a data. Ela sempre depende do valor e do número final do benefício e segue o cronograma mês a mês, começando em 26 de janeiro, no caso de 2026. Terceiro, a consulta. Você pode confirmar valor e data pelo aplicativo ou site Meu INSS, acessando o extrato de pagamento. Lá aparece direitinho a previsão de crédito de cada mês. Se tiver dificuldade com tecnologia, vale pedir ajuda para um familiar de confiança, sempre tomando cuidado para não entregar senha ou dados a terceiros estranhos. Outro ponto importante é entender que o reajuste já entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. Mas o aposentado só enxerga esse aumento na prática quando cai o pagamento de janeiro, lá no fim do mês ou começo de fevereiro. Por isso, se você olhou o extrato de dezembro de 2025 e ainda viu o valor antigo, não precisa se assustar. O valor reajustado aparece mesmo a partir da competência janeiro, paga no fim do mês seguinte. Se, mesmo depois de olhar o extrato, você achar que o aumento veio errado, muito abaixo do esperado ou sem correção aparente, o caminho é conferir primeiro se o benefício é de piso ou acima. Depois, checar se o valor de janeiro está em R$ 621 ou reajustado em torno de 3,9%, no caso de benefícios maiores. Se algo não bater, vale ligar para o 135, falar com o INSS ou procurar orientação especializada para verificar se houve erro de cálculo ou se o seu caso tem alguma particularidade, como atrasados, revisão ou acúmulo de benefícios. Outro detalhe que interessa muito aos aposentados é o 13º. Embora o foco aqui seja o salário mensal e as datas do calendário, é bom lembrar que o 13º de aposentados costuma ser pago em 2 parcelas ao longo do ano, geralmente adiantado, e seguirá também o valor reajustado do benefício. As datas específicas do 13º são divulgadas pelo INSS em comunicado próprio, mas, em regra, acompanham a mesma lógica de final de benefício. Por fim, sempre que você ouvir que o salário dos aposentados vai subir, procure saber. Estamos falando do aumento do salário mínimo, que puxa o piso para R$ 621. Estamos falando do reajuste pela inflação para quem ganha acima do mínimo, na faixa de 3,9%. Ou estamos falando de revisões específicas, que são outra história, e dependem de cálculo caso a caso. Separar essas situações evita confusão e promessas enganosas. Se este vídeo te ajudou a entender quanto o seu salário de aposentado subiu em 2026 e em que dia exato o dinheiro entra na sua conta em cada mês, não deixa essa informação parar em você. Inscreva-se agora no canal Informação e Cidadania, curta este vídeo, comente e compartilhe com outros aposentados e pensionistas, porque quando todo mundo sabe a data e o valor certo, fica muito mais difícil alguém enganar, atrasar ou confundir você sobre o seu benefício.